mas Deus conhece o que você precisa ouvir nesta noite. E quem está dirigindo esse culto é o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele conhece até onde vai a tua força. Deus sabe o peso da batalha, o quanto você tem pago. Ele é fiel para aquele que é fiel com Ele. Por quê? Enfrentar as lutas com a armadura de Deus é bem diferente dessa guerra humana, é bem diferente dessa luta. Não é uma luta corporal, é uma luta espiritual que o crente vence com Jesus em oração, com humilhação diante de Deus, deixando Deus abrir caminhos, deixando Deus falar, deixando Deus agir na nossa vida. Se revestir da armadura de Deus é tomar posse da vitória, mesmo que ainda não lutou, mas nós vivemos pela fé. A fé é o quê? A fé é o segredo das coisas que não se vê, meu irmão. Tu não está vendo aqui, mas tu sabe, é a certeza. Eu estou esperando, quem está esperando aí levanta a mão. Nós temos promessas do Senhor, meu irmão. Aleluia. Agora é o seguinte: existem critérios diante do Senhor para vencermos o mal. Ele já diz aqui: temos que relevar as ferramentas necessárias para o combate. Não é de qualquer jeito, tá? O soldado não chegar, estou aqui, pode me levar para a guerra. Não. Uma tropa, quando vai para o Haiti, posso dar um exemplo aqui, no mínimo 6 meses aí de exercício físico, de estratégia. E o servo de Deus, não, Deus vai te dar estratégia hoje para que ele vai tomar. Mas eu já estou derrotado, tá nada. Deus vai te dar capacidade, força, vigor para não desistir do combate. Mas eu não aguento mais, eu já peguei, eu estou pegando, não interessa, o importante é que você está aqui. Deus, aleluia. E o Senhor não é como esses camaradas aí que acabou, não serve mais não, sai. Não, meu irmão, Deus vai no encontro do soldado ferido e vai até onde ele está, lá no fundo do poço, e diz para ele: levanta, eu vou curar tuas feridas, eu vou te colocar de pé de novo, eu vou mostrar para o inferno que contigo é bem melhor, que comigo eu vou abrir caminhos. Aleluia. E a gente vê o apóstolo Paulo descreve ali, enfatiza o caráter de Deus. O apóstolo Paulo não queria se promover, não, fala no caso, não. Ele queria mostrar para a humanidade, para o povo, que servir a Deus é bem melhor. Que servir a Deus, esse mundo pode dizer que a galera está aí, mas chega a enfermidade, chega a dor, o dinheiro deles não cura. Acaba morrendo aí, pode estar até enterrado nos melhores cemitérios, melhores caixões, mas eu quero ver curar, o dinheiro curar. Só quem cura é o Senhor dos Exércitos, e Ele é conhecido como Jeová Rapá, o Deus que sai. Deus. Agora, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, ser realmente um referencial, atrair a presença de Deus, como Salomão fazia, ao ponto do Senhor chegar até ele: o que eu faço? E aí Salomão diz: meu irmão, pede sabedoria ao Senhor. Isso aí, meu irmão, é coisa grande. E ainda Salomão não se intimidou com seu rival, irmão, que não tomar sua posição. Não, deixa com Jesus, continua na tua posição, que no momento certo Deus vai te exaltar, Deus vai abrir caminhos, portas que estão fechadas, em nome de Jesus, através da unção divina que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu quero ministrar uma vitória tremenda, eu quero ministrar a tua bênção, a cura, em nome do
seja crente real, seja um crente verdadeiro. Nós vemos Pedro, né? Pedro só andava mentindo, negando Jesus, aquele negócio todo. Mas a partir do momento que o apóstolo Pedro teve uma definição do seu caráter, ele começou a fazer as coisas direitas. A Bíblia diz que numa só pregação ele ganhou mais de 3.000 almas. Chegou na casa de Enéas, já estava doente lá, colocou a mão, o enfermo ficou curado. Chega na casa de Tabita, uma pitonisa lá que adivinhava tudo lá, aquele negócio, e o Senhor usou aquele homem preto que antes era açoitado, perseguido, mas quando chegou ali e declarou a vida, e aquela mulher foi ressuscitada. Contigo, juventude, não será diferente, meu irmão. Há poder nas tuas palavras, há poder na tua mão aí, aonde vocês colocam a mão, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai jogar macumbaria, feitiçaria por terra. Tudo que Satanás tem arrumado para acabar com a tua família, com o teu casamento, com as tuas finanças, em nome de Jesus, como profeta de Deus, boca de Deus nessa terra, eu quero ministrar uma unção de conquista, uma unção de vitória. O Senhor já está tocando aí já, ó. O Senhor já está tocando aí, ó. A porta que Deus sabe ninguém pode fechar. Deus é fiel em suas promessas e Ele vai fazer acontecer. Mas meu filho está longe, está na escola, Ele vai tirar pela. Exerça a tua fé, crente. Exerça a tua fé, coloca a tua fé em prática. Não de desculpa, não, porque hoje não. Se entrega. Deixa Ele mover tudo. No céu não entra pecado. No céu não vai ter discriminação. Porque é daqui, porque é de lá, porque é agora. O céu é para quem quer. O céu é para corajosos. O céu é para aquele que faz a diferença. Aí você chega, pode estar, não precisa nem botar placa de crente de aquilo não. A presença do Senhor te acompanha. Onde você chega e diz, eu vou falar por ti. Quem você precisa falar? Ele já te diz, te dá um discernimento. Meu irmão, você não está órfão não. O Senhor foi para a glória, junto ao Pai. Mas a Bíblia diz que Ele deixou o Consolador, Tadinho. Ele deixou o Consolador para nós. Aqui, para te dar discernimento, a direção. E o Senhor vai te encorajando. E quando você pensava que ia parar no meio da luta, no meio da batalha, você recebe um renovo espiritual, como está descendo aqui nesse lugar agora. Deus